Olá, se você está recebendo esse vídeo, você está interessada sobre um assunto que para a gente é um assunto bastante delicado e bastante rico, que é a cirurgia de mama secundária. Subentende-se que você já fez uma cirurgia mamária, seja implante, seja redução ou seja mastopexia. Ok? Segue comigo até o final. Eu sou Marcelo Ono, cirurgião plástico, e nós vamos falar hoje, o assunto é cirurgia mamária secundária. Segue comigo aqui dentro do meu computador, fica mais fácil de eu compartilhar com vocês as minhas ideias. A ideia da cirurgia secundária hoje, aqui nós vamos incluir a discussão sobre os riscos, nós vamos falar sobre os cuidados pré-operatórios, nós vamos falar sobre os benefícios e sobre os conceitos da aplicação da alça muscular nesse tipo de cirurgia. Então, no que nós estamos nos embasando? Nessa publicação, onde a gente descreve o conceito da alça muscular, essa publicação que nós denominamos a cirurgia em 4 passos, ela foi publicada em novembro de 2019 na PRS Global Open, que é uma revista de maior renome no âmbito internacional da cirurgia plástica e no ano passado, em 2020, nós recebemos esse prêmio como o melhor artigo na categoria América Latina. Esse prêmio foi escolhido pelos pares, aí, pelos outros colegas cirurgiões plásticos, baseado na importância que ele teve nas atividades deles próprios no dia a dia. Tá? Então, essa é a nossa experiência. Hoje eu tenho 12 anos, nós estamos completando agora 12 anos de experiência na área de cirurgia plástica. A alça muscular é um conceito que nós começamos a desenvolver em 2014, inicialmente para casos primários, ou seja, para casos que eram feitas a cirurgia a primeira vez, e depois nós expandimos para casos secundários. Inclusive nós temos agora já engatilhado, espero que em 2021 a gente consiga que esse trabalho seja publicado, ele já foi aceito, especificamente sobre esse assunto que eu falo com vocês, que é os casos secundários. Nós temos aí no total de mais de 315 casos operados com essa técnica, e essa técnica tem sido replicada mundialmente. A gente tem sido convidado aí para algumas palestras, temos promovido alguns eventos online, inclusive para compartilhar com outros cirurgiões esse tipo de cirurgia, a nossa experiência com esse tipo de cirurgia. Vamos entrar então especificamente no seu caso, que já operou a mama. Quais são as mudanças que a sua mama sofreu após a cirurgia? Bom, primeiro a mama, com o próprio processo do envelhecimento, é natural que sofra com ou sem cirurgia, tá? Perde um pouco de colágeno, os ligamentos vão ficando mais flácidos, e isso pode ocorrer por oscilação de peso, o próprio processo do envelhecimento, gestações, enfim, são vários fatores que influenciam no envelhecimento mamário e nas mudanças que essa mama pode sofrer com o tempo. Mas vamos falar especificamente das mudanças que a cirurgia anterior ocasionou para a sua mama. Tá? Vamos falar de uma situação 1. A situação 1 seria uma paciente que simplesmente fez implante mamário com uma cicatriz pequenininha aqui na área em vermelha, que eu vou marcar ali com uma setinha. Essa cicatriz realizada aqui embaixo, se essa prótese ela ficou aqui no plano subglandular, né, ou no plano submuscular, ela não vai interferir muito agora para você no tipo de alteração que eu vou dizer, que é a desvascularização. Então imagina que esses vasos que estão aqui, ó, nessa região, né, eles foram desligados, ó, 2, 3 aqui pelo menos. Então, para esse implante caber lá dentro, né, para esse implante caber lá dentro, ela precisou, de certa forma, aqui, ó, então aqui tem um vaso, a artéria e veia que levam sangue para a mama. Então, essa primeira cirurgia de implante mamário, ela naturalmente diminuiu um pouco a circulação de sangue
para sua mama como um todo, tá? Mas desde que a cirurgia não mexeu na areola, tá? Então, que não tem uma cicatriz ao redor da areola, a circulação de sangue para a areola, ela se mantém inalterada. Então, até aí, tudo bem, tá? Então, na situação 1, onde você tem só o implante que foi colocado pelo sulco, a gente não vê grandes riscos em relação principalmente ao suprimento de sangue aqui, ó, para a areola, o bicus ductus, né? Que principalmente vai vir desse suprimento sanguíneo aqui, ó, aqui de cima, tá? Mas vamos supor que você fez uma cirurgia, que você já fez a mastopexia, ou seja, já teve a corte ao redor da areola, já fez uma redução de mama, já tirou volume aqui no meio, ou seja, esses casos, a desvascularização, principalmente a diminuição do suprimento sanguíneo, principalmente para a areola, já foi maior. Então, veja, se você só colocou o implante pelo sulco, ou até mesmo por baixo aqui na areola, metade da areola cicatriz, a gente não interpreta isso como aumento de risco de insuficiência de sangue para a areola na cirurgia secundária. Só que se você já tem a cicatriz ao redor da areola, seja só para tirar a pele ou seja para uma redução mamária, já é um pouco diferente. E veja que o grau de redução, ou seja, uma mama que tirou 100 gramas é uma coisa, uma mama que reduziu 1 quilo é diferente. Então, por quê? Porque foi necessário uma redução maior também nos vasos sanguíneos. Então, a primeira mudança drástica que a gente observa é no suprimento sanguíneo. E quais são as outras mudanças, principalmente quando você tem um implante? Imagina que o implante está aqui nessa posição e aqui na frente você tem a glândula. Nessa parte inferior, na parte de baixo, devido ao peso do implante, sofre um afinamento da pele, tanto da pele quanto do tecido subcutâneo ou glândula. Ela é meio compactada, então aquela região ela é mais fina já naturalmente de quem usou o implante muitos anos. Então vamos resumir. Quais as mudanças que a mama sofre? O principal de todos, diminuição do suprimento sanguíneo, tá? Diminuição do suprimento sanguíneo. O risco é maior se você já tem uma cicatriz em T ou ao redor de toda a areola, tá? E ele é proporcional ao tamanho dessa redução também. Veja que nós estamos falando do risco de, principalmente, falta de circulação de sangue na areola nessa nova cirurgia, que pode levar a uma situação bem desagradável que nós chamamos de necrose de areola. O afinamento da pele, que seria o segundo ponto, sempre relacionado ao peso do implante. Imagina também que quanto maior o implante, maior o peso, maior esse afinamento e estiramento da pele. Tá? Como que a gente faz essa cirurgia? O primeiro passo, então, é evitar que o peso do implante fique sobre a pele. Aí que entra o conceito que a gente desenvolveu, a ideia da alça muscular. Então, a alça muscular, ela é só esse fragmentozinho aqui na lateral, que a gente está com o marcador aqui em vermelhinho, que ele impede que principalmente o implante se desloque lateralmente quando a paciente se deita ou para baixo. Né? Ele é usado então quando o implante é colocado debaixo da musculatura, essa parte vermelha aqui em cima seria a musculatura e o implante está lá embaixo dele, sendo apoiado aqui em cima pela musculatura toda e aqui na lateral esse pequeno fragmento da alça muscular, que na maioria das técnicas eles cortam e deixam toda essa parte de baixo sem a sustentação. Então, o primeiro passo é evitar então que o peso do implante novo seja colocado sobre a pele. Se você já tem um implante que já está debaixo do músculo, a gente refaz o espaço aqui que foi feito na cirurgia anterior e a gente vai usar como reforço nessa parte aqui embaixo a própria cápsula, né? Aí nós vamos refazer. Não é exatamente esse mesmo conceito, mas seria muito similar a isso, usando a cápsula do implante anterior para refazer esse apoio. E se o seu implante estiver na frente do músculo, ele vai para de trás do músculo junto com a alça muscular.
E se você não tem implante, foi só uma redução, essa também seria a posição que ela vai assumir, tá? E o segundo conceito, então, o primeiro é evitar que o implante fique pesado sobre a pele, e segundo é evitar que sobre muita mama sobre o implante. Por quê? Porque senão esse implante pode ficar no lugar e a mama vir a cair na frente. A gente chama isso de efeito em cascata, erroneamente falado como efeito dupla bolha, tá? Mas esse seria o efeito em cascata. E daí na frente desse implante, se houver glândula muito pesada ainda, infelizmente ela vai ter que ser retirada e o excesso de pele também, né? Esse com certeza é um dos pontos que a gente considera negativo dessa abordagem, porque necessita daí, se a sua mama é muito pesada, a gente vai retirar uma parte dessa glândula justamente para evitar que ele caia na frente do implante. Então, aqui, imagina de novo a situação onde o implante está aqui, o músculo seria essa faixinha vermelha e aqui na frente não pode sobrar muito volume. Por isso que as candidatas ideais para esse procedimento são pacientes que já têm pouca mama, pode ter muita sobra de pele, muita flacidez, mas pouca glândula, porque aí eu não preciso tirar naturalmente, a paciente já tem pouca. Se você tem muita glândula, a mama é muito pesada, não é uma candidata tão ideal para esse tipo de procedimento. Dá para se considerar outro tipo de procedimento nesse caso. Por quê? Porque senão eu tenho que remover. Imagina se sobra muito volume aqui na frente, a prótese fica no lugar e o volume mamário cai na frente do implante ao longo do tempo, certo? Vamos falar um pouco sobre os riscos. Imagina que, então, nós falamos sobre essa questão da necrose de areola, o risco aproximado de necrose de areola ele está na faixa de 1 a 5%, a depender do tipo de cirurgia que você realizou previamente, tá? Esse risco ele também é proporcional, ele depende de outros fatores, né? Maior obviamente se a paciente tem já uma cicatriz prévia ao redor da areola, se já tem todo o T ao redor da areola, pacientes fumantes, pacientes acima de 60 anos ou que possuem alguma comorbidade como o diabetes. Em alguns casos, quando a gente interpreta que o risco é muito alto, eu sugiro para pacientes sempre fazer em 2 etapas, né? Na primeira a gente faz só a mastro e a correção, espera cicatrizar e depois no segundo tempo você faz um cortezinho bem pequenininho e só coloca o implante. Esse também é uma opção para paciente que a gente considera de alto risco de necrose de areola. Nós temos aí de casuística minha, aí eu vou falar de meus dados, tá? Na literatura médica os dados são um pouco maiores de reoperações, nós temos em média de 3 a 5% de pequenos refinamentos, seja cicatriz, seja a areola que às vezes não ficou tão redondinha, ou seja, orelhas de pele, que seriam sobras de pele tanto na medial quanto na lateral. 3 a 5% dos casos não é uma estatística tão alta, mas infelizmente acontece e são coisas que comumente são fáceis de ser solucionadas até mesmo no consultório. Vamos finalizar, o vídeo está ficando um pouco longo. É um procedimento delicado, sim, é um procedimento bastante delicado. Ele exige uma curva de aprendizado bastante grande por parte do cirurgião, ou seja, demanda experiência do cirurgião. Exige bastante cuidado seu no pós-operatório. Seria interessante que durante as 2 primeiras semanas, evite movimentos bruscos com os braços, a gente não precisa ficar com o braço totalmente preso, a gente libera geralmente até 90 graus os movimentos dos braços, mas a paciente tem que ter total atenção a esses cuidados de pós-operatório. E feito tudo isso, é sim para valer a pena, são resultados duráveis, né? Nada dura para sempre, cirurgia de mama não dura para sempre, a paciente vai envelhecer, ela vai ter alterações na pele e quer que o resultado dure bastante, evite grandes flutuações de peso, que é uma coisa que derruba a mama muito facilmente, né? Mas paciente que tem um estilo de vida saudável, dorme bem, come bem e não tem essas grandes flutuações, diga-se de passagem, efeito sanfona, né? São pacientes que aproveitam esse resultado por longo e longo tempo. Enfim, concluindo, não é fácil, não é brincadeira,
mas é algo que a gente está bastante acostumado, faz parte da nossa rotina. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar. Forte abraço para vocês, até a próxima.